Acho que é o tipo de vídeo que a gente poderia começar exaltando mais uma brilhante atuação do Estevão na Champions League, e eu até fico feliz por isso, porque a gente vê cada vez mais um dos mais promissores jovens talentos do Brasil aí, cada vez se provando mais em alto nível, e com certeza vai chegar na Copa sendo um dos principais jogadores do Brasil. Eu até brinquei com alguns amigos depois do último amistoso. O último não, né? Que o último foi a Tunísia, antes, contra o Senegal. Falei, cara, esse moleque vai chegar sendo o principal jogador da seleção. Não vai ser o Vini, não vai ser o Rafinha, vai ser o Estevão. E cada vez mais eu acho isso. É impressionante o quanto ele ficou à vontade, não sentiu o peso da camisa e realmente joga a cada semana melhor pelo Chelsea. Mas também seria até um pouco injusto da minha parte não exaltar o domínio que o Chelsea teve sobre o Barcelona hoje, em que pese a expulsão muito burra do Ronald Araújo, mas é bem verdade que até a expulsão o Chelsea tinha feito 3 gols, né? 2 anulados corretamente por impedimento, abre o placar valendo mesmo, o gol que valeu aos 27, né? O gol contra do Jules Koundé, né? Que você podia considerar do Pedro Neto ali, mas eu acho que é mais do Jules mesmo. Enfim, então foi um domínio completo do Chelsea, que mostra que cada vez mais vai se tornando um time mais consistente. Era uma crítica que eu fazia muito aqui na temporada passada, era um time que era muito inconstante, instável, vencia grandes jogos, perdia outros que não podia perder, mas esse ano vem cada vez mais se estabelecendo ali entre os grandes times da temporada inglesa e, claro, agora também na fase de liga da Champions, se eu não me engano, está em quarto agora, eu vou até abrir a tabela aqui rapidinho, está em quinto porque o Borussia Dortmund goleou, né, o Villarreal e acabou passando no critério de gols marcados. O saldo é 6 também, né? Mas o Dortmund fez 17 e tomou 11, e o Chelsea fez 12 e tomou 6. Então, saldo de 6 para os dois e 10 pontos. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mas enfim, então é um time que cada vez joga melhor. E foram 3 gols anulados hoje, ainda teve outro impedido do Andrei, né? Foram 2 do Enzo Fernandes, 2 do Enzo, e 1 do Andrei. Um deles nem foi impedimento, né? Que o Fofana bate no peito dele, depois rela no braço e ajeita para ele. E realmente, o braço tornou possível ele continuar a jogada, então eu achei que foi corretamente anulado. Os outros 2 estavam impedidos na sequência da jogada. E os gols que valeram foi dado contra o Koundé, depois do Estevão, um golaço, um absurdo, e o gol do Delap, né? Do Liam Delap, completando uma bela jogada que saiu o cruzamento do Enzo Fernandes. Quem deu o passe para ele antes? Eu não lembro agora. Foi o próprio Estevão, talvez? Eu não lembro agora. O James. Enfim, o Enzo cruza e o Delap completa. Então, vou elogiar muito esse Chelsea aqui hoje. Depois de ter feito essa longa introdução, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você curte futebol internacional, futebol de seleções, inglês, tudo. Aqui a gente tenta aumentar a frequência, eu sempre falo isso, eu fico devendo realmente, porque esse é o meu segundo canal, o canal secundário mesmo, o meu principal jogo falado. Mas estamos aqui para falar dessa Champions hoje, no caso, né? E até o Maresca colocou em campo uma formação que eu considero próxima da ideal. Eu só não gosto dessa ideia muito do Reece James jogar por dentro. Eu até acho que ele tem qualidade, mas eu não acho que ele demonstra o melhor futebol dele. Eu prefiro, se vocês tiverem à disposição, e hoje ele não estava, né? O Lavia por dentro junto com o Caicedo. Se você prefere usar o Enzo como meia, eu também não gosto, eu prefiro o Enzo próximo do Caicedo. Mas se você prefere usar ele como meia avançado, eu prefiro o Lavia com o Caicedo e aí o Reece James fazendo a lateral. Já que não tinha essa possibilidade, então até entendo, né? Não é meu preferido, mas entendo, enfim. Então, vale lembrar também o desfalque ainda do Cole Palmer e do Levi Colwill entre os principais jogadores, né, do Chelsea. Mas enfim, então, até pensando em por dentro, você poderia ter colocado o João Pedro também, né? Ele fez essa função e vem fazendo, na minha opinião, bem na Premier League. Você poderia ter colocado o João Pedro como armador e o Enzo na base da jogada, mas eu acho que o Maresca não enxerga tanto assim, né? Ele já vem preferindo há um tempo usar o Enzo como o cara mais avançado, né? O meio armador. Mas é fato que deu certo. Hoje o Chelsea teve um controle muito grande da partida, muito por conta da grande atuação do Estevão, é verdade. O Garnacho, que é um jogador que eu tenho minhas restrições, também fez um bom jogo, especialmente pelo lado direito, atrapalhando, indo para cima do Koundé, tentando ser esse incômodo. Em alguns momentos acho que ele até conseguiu. E o Pedro Neto, que fez essa função hoje
de centroavante, não era um centroavante necessariamente, né? Ele tinha essa função, mas caía também pelos lados, né? Então isso liberava um espaço para a entrada na área, seja do próprio Enzo ou do Estevão, em alguns momentos caiu por dentro também. A função dele era mais ou menos por ser um cara de muita velocidade, muito desmarque, né? Fazer esse espaço. E até adiantou um pouquinho, né? O Chelsea conseguiu criar oportunidades, conseguiu criar um volume muito grande de jogo e se mostrou uma estratégia que funcionou, né? E já pelo lado do Barcelona, a expulsão do Araújo é de uma burrice, assim, poucas vezes vista, tá? Eu até entendo que você pode reclamar de um cartão, porque ele é o capitão do time, é verdade, né? Então o capitão, você, em teoria, tem mais liberdade para falar. De repente o árbitro poderia ter segurado, mas é aquilo, depende do que ele falou, né, pro árbitro. Eu não sei, de fato eu não sei, mas aí ele toma um segundo cartão que, porra, amarelado, você dá uma pancada daquela, é difícil, né? Fica muito difícil de entender. Realmente a expulsão acabou sendo merecida. E aí você precisava ter uma estratégia de compensar muito essa falta de espaço. Você prendia muito o Yamal do lado direito, às vezes isolava ele em alguns momentos também. Você precisava passar por muito mais retenção de bola do De Jong, do Garcia, que acabou precisando recuar em alguns momentos também. Então, acho que quebra completamente uma estratégia, né? Dificulta muito. Tanto que depois eu me surpreendi do tanto que o Lewandowski ainda ficou em campo, tá? Eu pensei que ele ia sair logo no intervalo, acabou ficando muito mais tempo em campo, mas era um jogador já que, se já no primeiro tempo, no 11 contra 11, não estava conseguindo segurar essa bola, a bola nem estava chegando nele, é bem verdade. Ele até na movimentação do gol que o Ferran Torres perde, aquele gol ainda estava 0x0, eu acho, né? Ainda estava 0x0, né? Que ele perde, assim, absurdo também, cara a cara com o Robert Sanchez. A movimentação do Lewandowski é muito inteligente para criar esse espaço, mas depois disso ficou um cara muito isolado, muito pouco participativo mesmo. Aí entra o Rafinha, voltando de lesão. Tinha entrado já o próprio Rashford no Ferran, que aí é um cara que consegue mais fazer essa função de criar e também de espaçar o jogo, de abrir um pouquinho mais. E é um jogador, no geral, pelo menos eu acho tecnicamente mais interessante. Então, e aí, ainda junto com o Rafinha, entra o Christensen, né, no lugar do Fermin. Então você tinha aí Yamal e Rafinha mesmo, meio que para fazer essa função de armadores, ninguém tanto por dentro ali, e dependia muito dos dois. Mas era clara a diferença de ocupação de espaço, a dificuldade que o Barcelona tinha em levar essa bola. Tanto que essas duas substituições, elas saem logo depois do gol do Estevão, que eu estou deixando para falar daqui a pouco. Mas, então, assim, até acho que o Hansi Flick tentou, mas realmente não tinha muito o que fazer. Já no 11 contra 11, o Chelsea estava impondo uma superioridade muito interessante, um domínio no tipo de jogo também que o Barça tentava aplicar, o Chelsea conseguiu dominar bem mais. Então, acho que foi uma estratégia muito bem executada. E antes dessas duas mudanças, como eu falei, sai o gol do Estevão numa jogada individual espetacular. Ele limpa dois jogadores e bate com muita força acima assim, do Juan Garcia, perdão. Mas nem achei falha dele. Eu vi até uns comentários, foi falha, pode ser um pouquinho, mas foi um golaço, né? Vamos dar os méritos aí pro Estevão, que foi o jogo inteiro a principal arma pelo lado direito, criou a todo momento oportunidades. Não só para ele, né, mas para os companheiros também. Todo momento colocou essa bola em boas condições de chegar e finalizar, enfim. Então acho que foi um grande jogo realmente dele, e que mostra, como eu falei no começo do vídeo, cada vez mais um Estevão mais à vontade, mais livre para jogar e decisivo, né? Aquela brincadeira do Cuiabá Man não durou nada, né? Isso aí já também não era surpresa. Para quem acompanhava ele sabia do que ele era capaz, né? Inclusive também dificultou muito o jogo do Baldé, né? O Baldé ficou até mais preso, precisou ter essa responsabilidade. Até deu uma escapada ou outra antes, quando estava 1x0, quando estava 0x0 também, mas teve muita essa dificuldade por conta do Estevão. Vale também aqui elogiar a ótima partida do Cucurella, né? Uma partida assim espetacular. Ele foi muito bem marcando o Yamal, mas não só isso, né? Foi à frente também, conseguiu algumas oportunidades de passe para os companheiros interessantes, né? Melhor dizendo, de passes interessantes para os companheiros. É um lateral muito participativo, né? Muito construtor. Quando ele atua por dentro também, faz um papel de quase um volante ali. Enfim, é realmente um jogador que evoluiu demais também, né? É bom pontuar isso.
quando ele chega do Brighton, ele é um bom jogador já a nível Premier League, mas não nesse nível, né? E ele dá um salto de qualidade. Eu acho que se a gente pensar, especialmente do meio de 23, 24 para depois, um salto de qualidade muito grande, que coloca ele como um dos principais laterais hoje do mundo e um dos principais jogadores do Chelsea mesmo, né? Então, enfim, fica aí o elogio, a bela partida dele. Não só ele, né? O Chelsea inteiro, como eu falei, no conjunto, no geral, fez mesmo um grande jogo, mas acho que individualmente vale destacar ele, vale destacar o Estevão. O Enzo, muito participativo nos gols também, apesar de eu ter falado, eu prefiro ele na base da jogada, mas ele tem dominado muito melhor esse senso de posicionamento, de muitas vezes só dar um tapa para completar, seja um passe, uma assistência, e tem se especializado nisso, e é bem interessante. E acho que vale elogiar também os meninos que entraram no segundo tempo. Eu não gostei tanto nem do Acheipong, nem do Tariq Jorge. Tiveram pouco tempo, é bom para eles irem acostumando com o Champions League. Igual eu falei aqui no vídeo do jogo da goleada contra o Ajax, né? O Maresca fez muito isso. Mas vale elogiar o Andrei. O Andrei, para mim, também entrou muito bem. O Delap também por ter aproveitado a oportunidade, né? Voltando de lesão ainda. Eu nem sei quantos gols ele fez na temporada. Acho que foi o segundo gol dele na temporada. Esse eu vou até conferir aqui, peraí. Não, foi o primeiro, né? Porque o outro tinha sido na temporada passada, o outro foi no Mundial, né? Então foi temporada passada. Bom para ele pegar confiança e tal, mas dos reservas, quem saiu melhor do banco para mim foi o Andrei Santos aí. Também é um jogador ali bem interessante nessa concorrência por uma vaga na Copa. Certamente o Ancelotti está de olho e eu acho que o Ancelotti gosta dele também. Agora, enfim, falei da classificação do Chelsea, até para finalizar, falando do Barcelona, está em 15º, uma campanha que não é lá das melhores, né? 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Perdeu na Champions League, né? Perdeu para o Chelsea, empatou com o Bruges por 3-3, venceu o Olympiacos, né? Aquela goleada por 6-1, perdeu para o PSG, venceu o Newcastle. Então, no geral, assim, tirando o empate com o Bruges, acho que não é nenhum resultado também que não se esperava, né? Um Barcelona que talvez não esteja no nível da temporada passada, perdeu para o Real Madrid em La Liga também, tomou uma goleada pro Sevilla. Cadê? Eu vou até olhar aqui quando foi. Foi em outubro, já faz um tempinho. Mas foi um jogo. Eu lembro que eu assisti o segundo tempo dessa partida. Foi bem complicado mesmo para o Barcelona, não conseguiu aplicar as ideias. O Beckler fez uma leitura muito interessante na transmissão de que o Barcelona teve dificuldades de sair da marcação individual, especialmente na primeira construção. Tinha essa dificuldade em tirar a bola dali, levar um pouquinho mais à frente. Talvez seja uma coisa que o Flick precise avaliar aí, né? Em La Liga, até segue ali perto do Real Madrid, o confronto direto foi decisivo, pelo menos no momento, né? Ainda está muito cedo, claro, são só 13 jogos, mas o Real segue liderando com um ponto à frente. Acho que ainda precisa dar um salto de estabilidade, que precisa ser melhor do que vem sendo, e que para chegar ao nível que foi na temporada passada. Enfim, o que vocês acham disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou do jogo e valeu!